Você sabia que uma mulher mudou o destino de um futuro rei de Israel apenas com palavras de sabedoria? Em um mundo dominado por guerreiros, reis e profetas, a Bíblia registra a história de uma mulher que se destacou não pela força, mas pela inteligência. Hoje, vamos conhecer Abigail, a mulher que a Escritura descreve como sábia e prudente. Fique comigo até o final, porque a vida dela guarda lições profundas para você aplicar ainda hoje. A história de Abigail está registrada em 1 Samuel 25. Para entendê-la, precisamos compreender o contexto. Davi ainda não era rei de Israel, mas já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Saul, o rei da época, o perseguia com ciúmes e medo, e Davi vivia como fugitivo, cercado de seus homens. Em meio a essa vida nômade, Davi protegia as terras e rebanhos de algumas famílias da região. Uma delas era a do rico Nabal, homem influente em Maom, dono de muitos rebanhos de ovelhas e cabras. Davi e seus soldados, mesmo sem pagamento, haviam garantido a segurança de Nabal e de seus pastores. Chegou o tempo da tosquia das ovelhas, ocasião de festa e generosidade. Era tradição os ricos oferecerem comida e presentes àqueles que haviam ajudado durante o ano. Davi enviou mensageiros até Nabal, pedindo que este mostrasse bondade e oferecesse provisões. Mas Nabal, descrito na Bíblia como homem duro e maligno em suas ações, insultou Davi e seus homens, dizendo: "Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos hoje se rebelam contra seus senhores. Deveria eu pegar meu pão, minha água e minha carne, preparados para os meus tosquiadores, e dar a homens de quem nada sei?" A afronta foi tão grande que Davi, furioso, decidiu marchar com seus homens para destruir Nabal e todos os de sua casa. É aqui que surge Abigail, esposa de Nabal. Ela era descrita como mulher sábia e formosa, mas casada com um homem insensato. Quando ficou sabendo do insulto e da decisão de Davi, ela agiu rápido. Preparou pães, vinho, carne, grãos e figos secos, colocou tudo em jumentos e partiu para encontrar Davi antes que ele chegasse à sua casa. Abigail desceu rapidamente pelo caminho e encontrou Davi e seus homens armados determinados a destruir sua casa. Ao vê-lo, ela tomou uma atitude inesperada, desceu do jumento e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Em um gesto de humildade e sabedoria, Abigail assumiu a culpa que não era dela. Disse: "Ah, meu senhor, caia a culpa sobre mim. Deixa falar tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Não atentes para este homem vil, para Nabal, porque conforme o seu nome assim é, Nabal é o seu nome e a loucura está com ele." Ela ofereceu os presentes que havia trazido e pediu que Davi não derramasse sangue em vingança. Abigail reconheceu que Davi tinha sido escolhido por Deus e que ele não deveria manchar sua história com um ato impensado. Suas palavras foram tão sábias e inspiradas que Davi parou. Ele reconheceu a mão de Deus naquela intervenção e disse: "Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos." Abigail havia acabado de impedir um massacre. Suas palavras sábias desarmaram o coração de Davi e mudaram o curso da história. Mas ao voltar para casa, ela ainda precisava enfrentar a realidade de estar casada com um homem insensato. Quando chegou, encontrou Nabal em plena festa. Ele estava celebrando a tosquia das ovelhas como se fosse um rei. Havia comida em abundância, vinho em excesso e música por toda a casa. Nabal, embriagado, ria alto, sem imaginar que por um fio, toda a sua família havia sido poupada do extermínio naquela noite. Abigail, prudente como sempre, não lhe contou nada. Ela sabia que não adiantaria falar com um homem fora de si, tomado pelo vinho e pela arrogância. Esperou até a manhã seguinte, quando o vinho já não dominava sua mente, e então contou tudo, como Davi havia jurado destruir sua casa, e como ela mesma, correndo risco de vida, intercedeu e o acalmou. Ao ouvir isso, o coração de Nabal parou de repente. A Escritura diz que o coração dele morreu dentro dele, e ele ficou como uma pedra. 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Esse acontecimento é revelador. Nabal viveu como um homem insensato, recusando reconhecer a mão de Deus, desprezando aqueles que o protegiam e zombando de Davi, o ungido do Senhor. Sua morte não foi apenas o fim de sua vida, mas o sinal de que a arrogância leva à ruína. Quando Davi recebeu a notícia da morte de Nabal, ele louvou a Deus, dizendo: "Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal,
que impediu o seu servo de fazer o mal, e que fez cair a maldade de Nabal sobre a sua própria cabeça, e em um gesto que mudou para sempre a vida de Abigail, Davi enviou mensageiros pedindo-a em casamento. Aquela mulher que havia demonstrado coragem, prudência e fé, agora se tornava esposa do homem que um dia reinaria sobre Israel. Abigail deixou de ser a mulher oprimida por um insensato para se tornar rainha ao lado do escolhido de Deus. Esse momento é carregado de significado. A Bíblia nos mostra que não é a força, nem a arrogância, nem as riquezas que definem o futuro de alguém, mas a sabedoria e o temor do Senhor. Abigail foi exaltada porque soube agir com discernimento, quando todos ao seu redor estavam cegos pela ira ou pela insensatez. A história de Abigail não é apenas um episódio isolado no Antigo Testamento. É uma narrativa carregada de simbolismo, sabedoria e lições que atravessam os séculos, chegando até nós como uma voz que ainda fala. Abigail aparece em um tempo em que a violência era comum, em que reis e guerreiros decidiam destinos pela espada e em que as mulheres eram muitas vezes silenciadas ou subjugadas. E mesmo nesse cenário, ela se levantou como um exemplo de coragem, prudência e fé. Se olharmos atentamente, veremos que cada atitude de Abigail revela um princípio que pode transformar a vida de qualquer pessoa que escolher seguir o caminho da sabedoria. Primeiro, ela nos ensina sobre agir no tempo certo. Quando soube que Davi marchava contra a sua casa, ela não perdeu tempo, não se deixou dominar pelo medo ou pela indecisão. Ela agiu com rapidez e sabedoria porque entendia que a demora poderia custar vidas. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, deixamos que o medo ou a hesitação nos impeçam de tomar decisões que poderiam evitar tragédias? Abigail nos mostra que a verdadeira fé não é passiva, mas se traduz em ação sábia no momento certo. Segundo, Abigail nos mostra a força da humildade. Ela não apenas levou presentes, mas também se prostrou diante de Davi, assumindo sobre si a culpa de um erro que não havia cometido. Esse gesto não foi de fraqueza, mas de poder. Porque a humildade verdadeira é a capacidade de abrir mão do orgulho para alcançar um bem maior. Em uma cultura que valoriza a vingança e o poder, Abigail nos lembra que a humildade pode desarmar até mesmo o coração mais irado. Terceiro, sua história nos ensina sobre intercessão. Abigail colocou-se entre a ira de Davi e a destruição de sua família. Ela literalmente se posicionou no caminho da espada, arriscando sua vida para salvar inocentes. Isso aponta para algo ainda maior: o papel daqueles que se levantam como intercessores em favor dos outros, seja em oração, seja em atitudes práticas. Quantas vezes precisamos de Abigails em nossas vidas, pessoas que se colocam no meio da crise, trazendo palavras de paz e evitando desastres. Quarto, Abigail nos ensina que a sabedoria é mais valiosa do que riquezas. Nabal era rico, poderoso em bens materiais, mas insensato em suas atitudes. E sua insensatez o levou à morte. Abigail, por outro lado, não aparece como uma mulher de riquezas ou posição social elevada, mas como alguém de discernimento. No final foi ela quem foi exaltada, honrada e lembrada como um exemplo para gerações. Isso confirma a verdade bíblica: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1. Por fim, a história de Abigail é um retrato da justiça divina. Nabal colheu o fruto da sua arrogância, enquanto Abigail foi recompensada por sua prudência. A vida dela nos lembra que mesmo quando tudo parece injusto, Deus vê, Deus julga e Deus recompensa. E aqui está a grande aplicação: talvez você também esteja enfrentando situações em que parece estar preso a circunstâncias injustas ou difíceis. Talvez conviva com pessoas insensatas, arrogantes, ou que tomam decisões que afetam sua vida de maneira dolorosa. O exemplo de Abigail nos mostra que mesmo em meio ao caos, a sabedoria, a fé e a humildade podem mudar destinos. Abigail não tinha o poder de Davi, nem a riqueza de Nabal, mas tinha algo que nenhum dos dois demonstrou naquele momento: o discernimento de ouvir a voz de Deus e agir de acordo com ela. E é por isso que séculos depois, sua história ainda nos inspira. Ela nos chama a viver com discernimento, a agir com coragem, a falar palavras de paz em meio a conflitos, e a confiar que Deus é justo e honra aqueles que o temem. A verdadeira grandeza não está em posições de poder ou em riquezas materiais, mas na capacidade de escolher a sabedoria, de agir com humildade e de confiar em Deus.
Abigail nos convida a sermos construtores de paz em um mundo cheio de guerras, guerras externas e internas. E eu te pergunto, em sua vida, você tem sido como Nabal, vivendo na arrogância e na insensatez, ou como Abigail, agindo com sabedoria e humildade? A escolha está diante de você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Que a história de Abigail inspire você a viver como alguém que edifica, que salva, que intercede e que confia plenamente em Deus.